Fala galera, sejam bem-vindos a essa série aqui, Bastidores, o documentário André Matos Mais do Rock. Eu sou Anderson Bellini, diretor e idealizador desse documentário, e se você está aqui pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificações de vídeos, porque toda semana tem vídeos dessa série aqui no canal. Além disso, diversos outros vídeos desse universo André Matos. Então, não deixa de nos seguir aqui no nosso canal do YouTube. Hoje, o assunto é a entrevista com o André Zaza Hernandes, o guitarrista que entrou no Angra depois do André Bastos e antes do Kiko Loureiro. Ele ficou um tempinho só no Angra. Hoje nós vamos conversar bastante sobre os bastidores dessa entrevista com o nosso querido André Zaza. Então, fica por aí. Roda a vinheta! Antes de começar o vídeo, queria falar pra vocês que a gente tem um conteúdo exclusivo só pra membros aqui nesse canal. É mesmo, temos os bootlegs, temos cenas deletadas do filme, coisas extremamente exclusivas só pra você que é muito fã do André Matos, como eu sou. Além disso, você tá ajudando o documentário e também você terá desconto na nossa lojinha, você terá o seu nome em todos os vídeos postados lá no Clube de Membros e também outros benefícios que só o Clube de Membros te dá. Então se torne agora mesmo membro do nosso canal do YouTube, André Matos Mais do Rock, e comece a desfrutar de todos esses benefícios. Quer algo exclusivo? Se torne membro agora mesmo. Bom, essa entrevista foi gravada em Porto, lá em Portugal, em maio de 2020, onde o André Hernandes Zaza morava. Bom, essa entrevista com o André Hernandes foi conseguida pelo Thiago Raul, que esteve em Portugal alguns meses antes da pandemia. E ele foi almoçar com o André Hernandes e com o André Bastos, que estava em Portugal nessa época também. Ele foi almoçar com os dois Andrés, os dois primeiros guitarristas do Angra. E o André já tinha gravado com a gente e meio que falou ali pro Zaza também, ó, um documentário, você tem que participar e não sei o quê. E foi nisso que foi combinado com o André que ele participaria do nosso documentário. Ele já tinha topado ali com o Thiago de participar do nosso documentário. A gente só tinha que ver como a gente ia fazer isso. Lembrando que a gente estava na pandemia, né? Ainda na pandemia, a gente já estava se acostumando com essa forma de gravação. A gente não tinha como contratar equipes em Portugal. Portugal estava muito problemático com o lance da Covid. Eles estavam muito restritos a gente sair na rua, né? Imagina, uma produtora tá funcionando, gravando, filmando. Isso era impossível já em maio lá de 2020, que acho que foi quando começou a subir os casos e começou a subir os casos de mortes, infelizmente, pela Covid-19. Então, todo mundo começou a ficar bem tenso e bem cauteloso. Então, a gente preferiu fazer com o Zaza, com a câmera que ele tinha lá, que ele também usava para fazer os vídeos das aulas dele, para fazer vídeos para o canal dele. Como o Kiko Loureiro e o Felipe Colodetti, eles se proporam a gravar com o seu equipamento. E a gente falou, vamos fazer né, pra ver no que vai dar. E por um acaso não der certo, depois a gente regrava essa entrevista e não tem problema nenhum. E o Zaza montou ali um cenáriozinho ali pra fazer a entrevista com a ajuda da esposa dele, que também ficou ali pra ajudar na gravação, ali dar o rec ali, ficar olhando como que tava o ângulo e conversar com a gente também. A gente também estava conectado pelo Zoom, que é um programa, um aplicativo que faz videoconferência, onde a gente se conecta através do notebook, né? A gente estava no notebook ali, como se a gente tivesse físico, era o que substituía eu e o Thiago ali era um notebook. Então a gente estava ali vendo a entrevista, perguntando pro Zaza, ouvindo o que ele estava falando, questionando e dirigindo ele através do notebook pela uma videochamada e ele gravando com a câmera dele, junto com a esposa dele ali, a gente acompanhando toda a gravação e podendo fazer toda a direção. E o Zaza contou bastante sobre a rápida passagem dele pelo Angra, né? Ele ficou, acho que meses no Angra. Então ele contou a questão dos ensaios, o que ele contribuiu pra banda, né? Algumas coisas lá da Carry On, né? Dá uma olhada aí. Então, naqueles dias, as músicas que nós trabalhamos foram 5. Carry On, Time, Angels Cry, Evil Warning e
Queen of the Night, que não entrou no Angels Cry, mas entrou num EP, né, depois. Bom, a gente trabalhava as 5 músicas quase que diariamente, né, sempre aprimorando, sempre tentando melhorar e preparando para fazer uma demo, né. Eu pude contribuir com alguma coisa, sim. Eu acho que era talvez a contribuição mais contundente foi a parte instrumental do meio de Carry On. Mas tem uns outros detalhes também na própria Carry On, tem algumas frases, na Time tem frases minhas. Eu não me recordo, mas eu acho que na Angels Cry também tem alguma coisa. Acho que a introdução da Angels Cry, eu não me recordo. Mas eu acho que a parte que mais marcou, pelo menos para mim, assim, e depois de ter saído da banda, eu continuei amigo dos caras e a gente sempre que eles iam tocar em Curitiba, eu me mudei para Curitiba depois, em 95, já acho que uns 3 anos depois, e quando eles iam tocar em Curitiba, eu ia no show, cheguei a fazer uma participação no show e tal, e uma coisa que me deixava muito feliz era que durante o show do Angra, do Xamã, e depois, na carreira solo do André Matos, daí já tocando, né, já no palco, é que quando rolava esse meio da Carry On, era um momento assim apoteótico do show, né? Então eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse momento de uma das músicas mais emblemáticas da carreira do André, do Angra, por que não do metal, né? E ele contou também sobre, né, como eram ali os ensaios com o André e tudo mais, e o porquê que ele não ficou no Angra. O convite para participar desse momento embrião do Angra não foi exatamente um convite para entrar na banda oficialmente, até porque nós não éramos já grandes amigos, não era uma banda do colégio. Enfim, então eles precisavam resolver a questão dessa demo e eu tinha outros projetos, me animei a participar desse projeto novo, o embrião do Angra, mas eu também tinha outros projetos, eu tinha a minha vida na música já acontecendo. E aí o que aconteceu foi que a demo não se concretizou, porque o contrato que eles iam tentar fechar com essa demo acabou não acontecendo. Eu não sei o motivo. E aí deu uma separada, assim. Eu continuei tocando meus outros projetos e a banda deu uma... Pelo menos foi o que eu vi. A banda deu uma brecada, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que foi o período das festas de final de ano. Então eu fui comemorar as festas, eles foram comemorar as festas e deu um break ali. E aí o André me ligou e falou, olha, nós vamos dar esse break e quando voltar a gente se encontra para ver a tua situação aí, como é que vai ficar, como é que vai ficar. E eu realmente não tinha assim um envolvimento de amizade com eles ainda. Eu tenho hoje. O envolvimento veio depois. O Rafael se tornou meu aluno, o Luiz sim, o Luiz já era meu amigo, o André virou um amigo, todos. Tanto que a gente veio a tocar junto depois. Mas naquele momento eu acho que faltou, sabe, uma relação mesmo mais forte assim, pra gente, pô, galera, vamos lá e vamos continuar esse projeto. Porque eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi muito rápido. Foram poucos meses, assim, eu acho que 2, 3 meses, eu não sei exatamente. Foi intenso porque ensaiávamos de segunda a segunda, das 9 da manhã, 1 da tarde. Era complicado para mim esses ensaios, porque eu tinha muitos alunos, eu tinha bandas que tocavam no final de semana, então eu tive que sacrificar alguns trabalhos para poder estar lá nos ensaios. Então eu acho que faltou talvez essa relação mesmo, de banda mesmo, de amigos que tocam juntos há muito tempo e tal. Enfim, e aí quando nós voltamos, cara, o Rafael e o André
me ligaram, vamos se encontrar para conversar e ver o que faz. E a gente chegou a essa conclusão de que, olha, a banda vai seguir, você tem a sua vida, você tem seus projetos, então vamos cada um seguir a sua vida. Eu confesso que para mim, naquele momento, fazer parte de uma banda heavy metal não era um desejo, um objetivo, uma vontade. Eu me animei muito porque tinha o André ali, né? E o André era um status do metal nacional. O André era uma referência. Eu era um fã do André. Mas realmente, naquele momento ali, eu estava um pouco desligado assim, da cena do metal. Assim. Eu estava mais envolvido com a música instrumental, com novos projetos, inclusive estudando muito. Assim, eu estava muito focado nos estudos, né? Mas eu achei que eu deveria ir lá ver o que era esse novo projeto do André Matos, né? A primeira vez que eu vi o André no palco, eu acho que eu tinha 15 anos, e ele 14, ou eu tinha 16, ele 15, foi num show do Viper no Banespa, aí o cara era um prodígio, né? Então, quem não queria tocar com o André Matos, né? Então eu fui, mas eu acho que não era o momento, assim, para tocar heavy metal mesmo. Então eu acho que eu também não conquistei a minha posição lá. Puta, ainda fomos ver uma... Como é o nome disso? Búzios? A gente foi na casa de uma dona lá que tirava búzios, cartomante, tirava búzios. E essa história foi louca, porque foi eu, o Marco, o Luiz, o Zaza e o André Matos. Tirar búzios pra ver se a banda ia ter sucesso mesmo. Gente, isso é verdade. O Luiz colocou no livro dele, tá? Isso daí. É verdade, mano. E aí, nesse dia, eu posso... O André não tá aqui pra poder se defender, né? Mas então, eu lembro dele ter... Eu acho que o Marco me contou. Alguém me contou, não foi o próprio André, então é por isso que eu tô falando. Mas que a moça disse... Pra cada um falou uma coisa. Você entrava, era atendido lá na Senhora dos Búzios, saía. Cada um teve um atendimento individual. E alguém me contou que o André disse que no atendimento dele... A senhora disse que era para ele ter cuidado com o rapaz de cabelo escuro. E o único lá com o cabelo mais escuro era o André Zaza. Então, ele começou a perseguir o Zaza, bicho. Ficou paranoico com o Zaza, mano. Essa é uma das histórias nebulosas da carreira do Angra. Eu lembro que sempre que eu pesquisava alguma coisa sobre o Zaza, nunca ficou muito estabelecido, né? Porque tinham vários Andrés na banda, né? O André Matos, André Bastos e o André Hernandes, que nem era Zaza ainda, era André Hernandes. E eles mesmos ali, para diferenciar os Andrés ali, eles colocaram um apelido no André Bastos como André Biloide. E quando veio o André Hernandes, os caras colocaram o apelido dele de André Bilaidel, porque o André Hernandes tocava num Billy Idol cover, então Billy Idol, Billy Idol. Na época eu pesquisei muitas coisas, né, isso lá nos anos 90, sobre o André Billy Idol, né, e eu não achava absolutamente nada sobre a passagem dele no Angra, né, então tinha muita coisa que eu queria perguntar pra ele, e eu tinha perguntado pro André também. Então a gente confrontou algumas coisas ali que o André falou, com o que ele falou, e foi bem reveladora o modo que ele saiu do Angra. Ele contou o porquê que ele, né, saiu do Angra, por que ele queria estar no Angra e por que depois ele desistiu de estar no Angra, que tá no segundo episódio do documentário. Se você não viu ainda, assista. Aqui na descrição desse vídeo tem os links para você poder alugar ou comprar os filmes, tanto o episódio 1 quanto o episódio 2. Entre e compre ou alugue agora mesmo. Claro, além disso, depois o Zaza foi chamado para entrar na banda do André solo, né, anos depois, porque eles queriam voltar a ter duas guitarras, porque foi a dissolução do Xamã. Quando o André foi pra carreira solo, o Hugo e o André conversaram e falaram, pô, seria legal ter duas guitarras pra mudar um pouco o som e tal. E o André teve a ideia de trazer de volta o André Zaza, que tinha sido lá do Angra, que tinha a ver com a história dele. E o Zaza gravou os 3 discos solos do André, né? Ajudou nas composições, ele contou bastante sobre as composições do disco do André, dos 3 discos solos do André, que a gente vai contar bastante no episódio 3. E se você tá aí agora se questionando, mas quando sai esse episódio 3? Sai quando a gente atingir a meta que a gente precisa
para lançar o filme. Meta financeira, nada é de graça nesse país. Para se fazer cultura nesse país também custa dinheiro. E a gente tem aqui durante o nosso vídeo todo esse QR Code da nossa vaquinha, que vai nos ajudar a lançar o terceiro episódio. Então, se você tá aqui, tá curtindo o conteúdo, você assistiu os filmes, você gosta dos filmes e você tá querendo que o filme saia logo, ajude a gente aqui na vaquinha que o filme vai sair mais rápido. E além disso, em gratidão a você que nos ajudou, o seu nome vai estar lá nos créditos finais do filme. Então você vai estar eternizado num filme do André Matos. Vai estar daqui 50, 100, 150, 200, 500 anos o filme do André Matos com o teu nome lá, que você ajudou, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Vão falar, olha lá, meu avô ajudou esse filme aí, olha o nome do meu avô ali. Então, nos ajude a fazer isso. Não adianta ficar só me cobrando quando vai sair, quando vai sair, quando vai sair, se a gente não tem dinheiro pra fazer. Então, ajude aí, ó, QR Code tá aqui pra você poder nos ajudar e o filme sair o mais rápido possível e você ver todas essas coisas que eu falo que vão ter no episódio 3. E eu prometo que o terceiro episódio vai ser o melhor de todos, porque a gente vai falar mais sobre o André Matos, André Coelho Matos. Então, nos ajude para você ver esse filme o mais rápido possível. Bom, esse foi o vídeo dessa semana dos bastidores do documentário André Matos Mais do Rock. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber os vídeos da semana que vem. Cara, isso não custa nada e ajuda a gente a fortalecer aqui o canal, ajuda a gente a fazer mais conteúdo, dá trabalho fazer esses vídeos para vocês, gravar, editar, produzir, ajustar cor, ajustar áudio, dá bastante trabalho. Cara, e para você não dá trabalho nenhum você clicar aqui, dá um like, se inscrever no canal aí, que ajuda a outras pessoas a chegarem também até esse canal, porque a gente não tem patrocínio, a gente não tem dinheiro pra ficar comprando seguidores, pra poder ficar patrocinando o vídeo, é tudo feito de maneira orgânica e com a ajuda de vocês. Então deixa seu like aí, não custa nada. Quer ajudar mais? Deixa seu comentário aqui também, o que você achou do vídeo. A sua opinião é muito importante pra gente. Antes de finalizar, pergunta do Doc. Eu queria saber se por um acaso alguma coisa do horóscopo, ou alguma cigana, alguma coisa esotérica assim, fez você mudar de decisão na sua vida, uma decisão muito importante na tua vida. Comenta aqui que eu quero saber. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui do nosso canal sobre essas curiosidades, as coisinhas gostosinhas que vocês gostam de ouvir, sobre bastidores, sobre coisas raras, coisas que vocês nunca souberam sobre o André, somente aqui. Então, até semana que vem com mais um vídeo.